Paz do Senhor. Hoje é terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro de 2020. E muita correria, né, durante a semana. Mas hoje, uma folga, né, de vontade de falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3. Diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Glória a Deus. Essa parábola, Jesus ele falou aos seus discípulos. Eu quero destacar 3 pontos importantes nessa parábola de Jesus. O primeiro ponto é a semeadura. É importante, é um trabalho manual, é um trabalho que depende do agricultor, depende do lavrador, ou seja, é uma parte que o homem faz. E a preparação da terra é o segundo ponto importante também, que vai depender de uma terra boa. Precisa de uma boa semente e de uma terra boa. E o terceiro ponto é o mais importante, é o principal deles, que é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. Porque jogar semente na terra, a gente consegue jogar. Preparar o terreno também, o Senhor nos deu, né, muitas terras para nós plantar e colher. O Senhor disse, né, lavrai a terra, né, plantai e vivei nessa terra e comei dos alimentos, né, que ele mesmo abençoou. Agora, a parte de fazer a semente nascer e fazer a semente crescer, aí só depende de Deus. É só Deus que pode fazer essa parte. Quando eles chegaram lá em casa, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus interrogou ele e falou: Senhor, explica-nos essa parábola. O que quer dizer isso? E Jesus falou para eles: olha, a semente é a palavra de Deus e a terra é os homens. Aquela que caiu na beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram, é aquela pessoa que recebe a palavra, mas deixa que o inimigo vai lá e roube a palavra que foi colocada no seu coração. E a que caiu entre espinhos é aquele também que recebeu a palavra, mas os cuidados desse mundo, ou seja, o pecado, ele deixou que o inimigo fosse lá e roubasse aquela palavra que foi colocada no seu coração. E a que caiu entre pedras, em terrenos de pedras, foi aquela pessoa que recebeu a palavra, mas o seu coração estava endurecido e ele não deixou que Deus continuasse ou completasse a obra na sua vida. E aquela que caiu em boa terra foi aquela semente, aquela palavra que caiu no coração de muitas pessoas, que aceitou a palavra e continuou e perseverou
em buscar ao Senhor. Aquela pessoa que foi e não deixou que as lutas te tirasse do caminho do Senhor, não deixou que o inimigo também colocasse coisas na sua mente, na sua cabeça e afastasse ele da presença de Deus. Agora eu quero falar da semeadura. Semeadura da palavra de Deus é uma parte do homem. O apóstolo Paulo, ele fala, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Se nós não falar da palavra de Deus, não tem como as pessoas ouvirem a palavra. E também se não formos enviados, não tem como pregar a palavra. Nós já fomos enviados. Quando o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Depois ele apareceu aos seus discípulos quando eles estavam reunidos. E ele mostrou as cicatrizes nas mãos e no lado. E ele disse essas palavras e assoprou. E disse, recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. Então nós já fomos enviados pelo Senhor para fazer essa obra, para pregar essa palavra. E a única coisa que nós podemos fazer é pregar a palavra, só isso. Aí o resto vai depender da pessoa que receber a palavra e vai depender do trabalhar de Deus, do agir de Deus na vida dela. Quando uma semente cai no chão, às vezes ela fica lá dias, até meses. Já trabalhei em plantio, já trabalhei em lavoura, eu sei como é. Às vezes a gente pensa que nem vai nascer mais, mas de repente vem a chuva e a semente nasce, cresce, floresce e dá muito fruto. E assim, da mesma forma, é a palavra de Deus. Quando a gente prega a palavra, às vezes você pensa que não vai dar fruto. Mas vai passar um tempo, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra naquele coração e a pessoa vai aceitar e vai entender a palavra e vai ser uma bênção e vai produzir muito fruto. Eu quero fazer uma reflexão com você nessa tarde, você que já recebeu a palavra há muito tempo, você que tem um chamado, já foi chamado para a obra, você que às vezes você prega a palavra, tem o dom da palavra, ou você tem o dom de tocar, de cantar, de louvar o Senhor na igreja, e talvez você parou, enterrou esse talento. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, Ele precisa de nós para fazer essa obra, para lançar a semente. Aí depois o resto é Ele. Eu quero fazer uma reflexão com você. O que aconteceu com aquela semente que caiu no seu coração há muitos anos atrás, ou há muito tempo atrás, alguns meses atrás? O que aconteceu? Ela produziu fruto? Ela está produzindo fruto? Ou ela está sufocada por espinhos ou pelo pecado? Ou ela caiu em terra com pedras e ela não está tendo um sucesso porque ela encontrou pedras, ela não tem raiz, ela não cresce. O que aconteceu com essa palavra? Que você possa refletir, que você possa meditar, entender que o Senhor Jesus, Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele te enviou para fazer essa obra. O Senhor Jesus, Ele precisa de nós, precisa de você. Amém? Uma palavra bem rápida, bem objetiva, mas que Deus nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus.